Olá, olá, olá a todos aí do canal Derrubando Mitos. Aqui é mais um vídeo que vamos falar sobre o seguinte tema: Deus descansa? É uma pergunta que eu faço para vocês. O que se vê bastante é dizer que Deus é um ser que não descansa, que Deus ele é onipotente e que Deus não precisa descansar porque ele nunca descansa. Mas será que era assim que os escritores da Bíblia ou dos livros da Bíblia pensavam na época em que eles foram escritos? Pelo menos alguns livros, não todos, né? Porque sabemos que a Bíblia é um resultado de um agrupamento feito de vários livros de épocas diferentes. Então, quando uma pessoa pensava, o escritor pensava sobre Deus assim, em outro tempo, outro escritor pensava assado, tá certo? Então, a Bíblia, ela não é um livro de um só escritor, assim como o Alcorão e outros livros escritos por outras religiões. Então, aqui a Bíblia, ela é um livro cheio de diferentes pensamentos, diferentes pontos de vistas sobre o Deus bíblico ou um, uma evolução, né, melhor dizendo, do Deus bíblico, do Deus Yahvé, certo? Porque ele tem também vários níveis durante a história, ou eles, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui pensar de maneira simplificada, tá? Para não complicar bastante. Então, você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que a gente possa crescer, para que eu possa divulgar mais o meu trabalho e mostrar mais coisas interessantes, né? Derrubando os mitos que é construído pela mente das pessoas, tá certo? Então vamos lá. A gente aqui vai fazer a pergunta novamente, né? Deus descansa? Essa aqui é a pergunta que eu faço para vocês. Sendo que a própria Bíblia, ela responde trazendo essa característica a este Deus descrito na Bíblia. Então vamos lá. Lembrando que aqui, pessoal, o texto no original, no hebraico, na língua que foi escrita, né? Não original por ser dos primeiros, mas por ser uma cópia escrita ainda em hebraico, ela traz aqui a questão de Deus, tá certo? Ela não traz que, desculpa, ela não traz Deus, tá? Mas sim Elohim, que é deuses, certo? Mesmo que o artigo esteja no singular. Então vamos lá. Então vamos aqui para o primeiro versículo, tá? Capítulo 1, versículo 4 de Gênesis. Eu vou lendo aqui e vocês vão apontando, vão entendendo o texto, tá certo? Aqui, essa parte aqui que vamos ler, ela fala sobre a criação dos céus e da terra, segundo a visão, segundo a mitologia do povo hebreu. Para os hebreus, Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansa, né, que é o tema do vídeo. Mas antes de chegar lá, a gente vai observar outras coisas aqui também muito interessante, que Deus ele faz vários descansos durante os intervalos da criação. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Um exemplo claro é o que a gente vê aqui no versículo 4 e versículo 5. Veja só. Vou até marcar aqui para vocês ficarem visualizarem melhor. O versículo 4 diz assim: E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Olha só. Só isso aqui vai dar uma explicação enorme. Mas como a gente não vai falar sobre o versículo 4, a gente vai falar sobre o assunto aqui é sobre se Deus descansa ou não, é justamente o versículo 5 que chama a atenção. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã e primeiro dia. Veja só, que Deus aqui, se vocês verem aqui no versículo 3, né? Deus cria a primeira coisa, ele cria a luz. Tá certo? Ele cria a luz. Agora você deve pensar,
quando ele cria a luz e separa a luz das trevas, que aqui no versículo 4, tá? Aqui no versículo 4, o interessante é que ele não continua a sua criação no mesmo dia. Ou seja, ele não cria tudo em um só dia, num estalar de dedos ou numa ordem. Ele não faz isso. Ele só cria a luz e para. Olha só que interessante, pessoal. Sendo que as pessoas acreditam hoje em dia que Deus é todo-poderoso, é onipotente, Deus não poderia criar o universo em apenas um milésimo de segundo? Uma simples ordem ou estalar de dedos? Por que é que ele só cria a luz, uma coisa simples para ele, e para? Espera um intervalo, que é aqui o versículo 5. Veja só, chamou Deus a luz e dia e as trevas noite. Houve tarde e o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ou seja, o que é que ele faz? O que é que Deus faz depois que cria a luz? O que é que ele faz nesse intervalo aí de tarde e manhã? O que é que ele faz? Não está escrito, não é? Então aqui, se ele dá um intervalo, é porque... Se é por quê? Né? A pergunta que fica, será que ele descansou? Será que ele fez a luz e deu intervalo e foi para onde? Para onde é que foi Deus? O que foi que ele foi fazer? Ele tinha outra coisa para fazer? Né? Isso aqui é umas questões, tá? Mesmo que não esteja escrito, porque ele não foi fazer, mas a gente fica se perguntando, tá certo? Uma pessoa que lê o texto e que é questionadora, ela faz isso com o texto, tá? E a gente vai agora para o versículo 6, 7, né? Ó, que já é o segundo, agora já é o próximo dia. Já passou o primeiro dia, disse Deus haja o firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento, aqui ó, fez Deus o firmamento e separação entre águas de baixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Então isso aqui já é uma explicação que a gente vai dar em outro vídeo, tá? Vamos para o versículo 8, que de novo, ó, e e chamou Deus ao firmamento dos céus, e houve tarde de manhã, segundo dia. Veja só, outro dia, o segundo dia, Deus cria aqui o firmamento, que é o céu, né? Que é a raquia, que eles chamam, né? Então, Deus faz outro intervalo. Veja que Deus vai criando uma coisinha ali, para. Cria outra coisa, para. É como se fosse um pedreiro, né? Que está construindo uma casa. Ele não consegue fazer tudo em um dia só, né? Para esperar a massa secar, ele vai e volta no outro dia. Então, parece que é mais ou menos desse jeito, né? Fazendo aqui essa alusão para vocês entenderem melhor essa comparação, né? Para vocês entenderem melhor. E disse Deus, 9, versículo 9, diz assim: E disse Deus, ajunta-se as águas do céu em um só lugar, e apareça a porção seca. Isso aqui eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, pessoal. Se vocês quiserem aí ver aí depois, né, no meu canal, acessem aí o vídeo, que isso aqui é muito interessante, tá? Então a porção seca chamou Deus terra e ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Olha aí. E aqui ele cria também as ervas, as plantas, né? As frutíferas, e que deem frutos segundo a sua espécie. Aí Deus vai criando aqui as árvores, aí pronto. Chega aqui no versículo 13, disse, e houve tarde e manhã o terceiro dia. Olha só. Então, ele vai criando aos poucos, vai criando um pedacinho ali, um pedacinho aqui, né? Mas ele não cria tudo de uma vez. Interessante é isso, não cria, né? Se ele é poderoso, por que ele não cria tudo de uma vez? Em um só momento? Né? Não, ele separa em 6 dias aqui da criação, né? 6 dias, porque leva 6 dias para construir. Aí vamos lá, aqui ó. Aí depois, no quarto dia, ele cria os luzeiros, né? Aqui outra coisa engraçada, como a luz e o sol, a lua também fosse um corpo emissor de luz, né? Sendo que ele não é emissor, é só apenas receptor e reflete a luz do sol. E então diz aqui, né, que de firmamento fizeram a separação entre noite, de novo, ó, fez a separação entre dia e noite, ele repete muito a Bíblia, sabe, essas coisas aqui. Então daqui os luzeiros, né, luzeiros, plural, tá, o firmamento para iluminar assim a terra. Então,
Veja aqui, ó. E colocou-os no. Aqui, pessoal, muito interessante. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui, ó. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, tá? E vamos aqui para o versículo 19, que diz: E houve tarde e manhã o quarto dia. Ou seja, olha, o que foi, de novo, a pergunta: o que foi que Deus fez durante a tarde e a manhã? O que foi que Deus fez depois que criou isso aqui? O que foi que ele foi fazer durante esse tempo? Tá? Não está escrito, mas fica muito interessante. Parece que Deus aqui dá intervalo, né? Ele se cansa, ele dá intervalos para poder continuar a obra no dia seguinte. Né? Ó. E disse Deus: provém, povoem as águas, aqui já criando os animais, tá certo? Os marinhos, tal. Aí vem no versículo 23, diz: houve tarde de manhã, o quinto dia. Olha só, criou os animais e parou aqui o quinto dia. Veja que no quarto dia Deus cria os astros, né? Que são muito maiores. As estrelas, todas as estrelas do céu, cada uma das galáxias, os cometas, tudo que é muito grande mesmo, em comparação a animais, né? Os animais aqui são limitados no planeta. Ele leva o mesmo trabalho para criar em um dia só, né? Tem a mesma igualdade de dificuldade, parece aqui, segundo o escritor, né? Parece que o céu, né, para eles, era um céu pequeno, né? É um céu coisa pouca, tá? E o 24 agora vai produz os seres viventes, vai produzir aqui outras espécies, outros bichos, né? Que é os seres terrestres, os répteis e alguns animais, né? Viventes. E vai indo, o versículo vai indo, vai indo, vai indo. E também cria o homem, porque ele cria o homem segundo a imagem e semelhança, né? De Deus. Então, pessoal, aqui, ó. Vamos aqui para o capítulo 2. Ó, antes aqui, vamos ver o versículo 31 aqui, ó, diz: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era bom, muito bom. Aqui tem dá outro vídeo, tá? Só cada versículo aqui dá um vídeo inteiro, tá certo? Resumidamente, tudo que está escrito aqui, em cada versículo, vai dar um vídeo resumido, um vídeo inteiro, tá certo? Só para explicar isso, cada versículo. Então diz aqui, ó: fizeram esse que tudo era bom. E houve tarde de manhã, o sexto dia. Ó. Deus fez a mesma coisa. Parou, houve tarde de manhã, e o que é que foi? A mesma pergunta: o que foi que Deus foi fazer durante a tarde de manhã? Ele fez ali, parece que ele faz rapidinho a obra, e ele vai fazer o quê? Ninguém sabe, né? Não explica. Mas parece aqui que ele vai tirar sei lá, vai tirar uma cesta, sei lá, vai dormir, não sei, não diz, né? Mas aqui, ó, e o versículo 1, né, do capítulo 2: e assim, pois, foram acabados os céus e a terra, todos os seus exércitos, e havendo Deus terminado no sétimo dia, olha só, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que ele tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, santificou, porque nele descansou, de novo aqui, ó, descansou de toda a sua obra que, como o Criador, fizera. Veja só, repete duas vezes a palavra descansar, descansou. Descansou e Deus descansou. Então, pessoal, olha aqui, que interessante. Durante a criação, isso é evidente, inquestionável, que Deus faz intervalos. Faz intervalos durante a sua criação. Por quê? A pergunta é por quê? Se ele não é o Deus Todo-Poderoso, por que ele faz intervalos durante esses 7 dias, 6 dias, né? Ele fica dando pausas, se ele pode ser o Deus Criador, criar tudo em um milésimo de segundo, se ele é todo poderoso. Deus não poderia criar o universo em apenas um milésimo de segundo? Por que criou em 6 dias? Por que criou em 6 dias e no sétimo descansa? Então, aqui é bem escancarado, tá certo? Ó, descansou nesse dia de sua obra que tinha feito, tá? Aí repete aqui, ó, descansou de toda toda a sua obra. Isso que é muito importante, pessoal. Parece que aqui ele dá o descanso final. Quando diz que ele descansou de toda a sua obra, parece que ele realmente aqui ele descansa de tudo, né? E daquelas vezes que ele ia parando, ele ia fazendo um descanso parcial. Se você diz, ele não descansou durante o dia, o que foi que ele foi fazer? Me diga. Não diz, não está escrito, tá certo? Então dá-se a entender que ele foi fazendo pausas, descansos parciais. Não, fiz essa obra aqui como faz um pedreiro, né? Quando vai construindo uma casa, fazendo uma construção. Ele para ali,
constrói uma coisa, vai para casa, volta de novo no outro dia, e assim vai fazendo até terminar. E aqui está explícito que Deus parece um Deus pedreiro, né? Um Deus que começa uma coisa e vai fazendo aos poucos até terminar a obra, né? Então, na obra, ele descansa de vez, descansa total de tudo que fez. Então, aqui é bem claro que sim, que o escritor de Gênesis, ao escrever este capítulo, ou escrever esse texto, ele relata assim, que Deus descansa, que o Deus que ele acreditava naquela época era um Deus que se cansava, era um Deus que se esquecia, era um Deus que se vingava, era um Deus que ficava triste, era um Deus que se arrependia, era um Deus humano. E nada essa de dizer, estão aplicando sentimentos a Deus. Lógico, porque o Deus bíblico é a criação daquele povo daquela época. É o que o povo pensava, é que o escritor estava pensando como era Deus, e não como realmente é Deus, porque, na verdade, nenhum dessas pessoas viram ou falaram com Deus. Tá? Isso aqui é apenas, o que está escrito aqui, pessoal, vejam só, é apenas uma expressão religiosa e política para a época da para os judeus daquela época, tá certo? Para o povo daquela época, que estava sendo direcionado este livro. Tá? Uma interpretação do que o povo estava vivendo, uma necessidade de organização política e religiosa, uma arma de controle, tá certo? Então, fica aqui o meu abraço. Você que gostou desse vídeo, mais uma vez, vou deixar aqui um recado para vocês que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, dê o like e deixamos aí para próximo vídeo, né? Para a gente continuar aqui com outros assuntos. E muito obrigado e até a próxima. Tchau!